Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Consolador, Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia de glorificar ao Senhor pelo seu grande amor e a sua infinita bondade sobre as nossas vidas. Senhor, nós declaramos o governo de Cristo, Senhor, no nosso entendimento, nos nossos pensamentos, Senhor, no nosso emocional, declaramos o governo de Cristo. Declaramos o governo de Cristo no nosso coração, no nosso caminhar, em nome de Jesus. E declaramos a nossa casa, a nossa família abençoada, guardada, protegida, unida, transbordando no amor poderoso do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na campanha Os que Confiam no Senhor. Eu sou a missionária Jessie, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui comigo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que possamos a cada dia prosseguir em conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, buscando discernir no Espírito Santo de Deus qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo, conforme o propósito que Deus tem na vida de cada um. E a maior delas é a vida eterna. Hoje eu vou falar sobre o profeta Daniel. Lá no primeiro capítulo, a partir do verso 3, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abednego. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte,
O despeseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. O Espírito Santo de Deus falou comigo sobre o coração de Daniel. Nós vemos que neste contexto, que tem por título A Educação de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor, logo quando o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele foi a Jerusalém, ele subiu e a sitiou. Nós aprendemos que houve uma terrível destruição. Deus entregou Jerusalém, o seu povo, nas mãos de Nabucodonosor. Então nós vemos que ao ser levados cativos, presos, alguns de Judá, alguns que indo em conhecimento, depois de toda essa situação, o rei, ele fala a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Nós podemos aprender com todo esse contexto, queridos, que diante de uma situação tão terrível que os hebreus passaram e que esses jovens que outrora estava em Jerusalém, estava na sua terra, estava no meio do seu povo, estava vivendo na sua cultura, agora se deparam vivendo em uma terra estrangeira, em uma terra estranha, e estavam diante de uma oportunidade de estar a serviço de Nabucodonosor no palácio. Então nós vemos que há algumas características específicas de acordo com a vontade do rei Nabucodonosor. Mas nós aprendemos também que diante dessa oportunidade, ele determina que aqueles a quem fossem separados, conforme ele falou dos filhos de Israel, que eles comessem a mesma comida do rei. Ou seja, queridos, tem muitas pessoas que vão aparecer no nosso caminho e que vai ser por um propósito, por uma permissão de Deus, porque esses jovens, eles foram parar no palácio, eles foram diante de receber essas oportunidades por um propósito de Deus. Então tem situações na nossa vida que nós vamos estar e entrar em lugares que por nós mesmos não queremos, que por decisão própria nós não faríamos, mas Deus tem um propósito. Então o rei Nabucodonosor, ele determinou que eles fossem, em outras palavras, dizendo, bem alimentados. Mas nós aprendemos como o Espírito Santo ministrou no meu coração, o coração de Daniel, que apesar de estar vivendo luto, uma dor, depois de ver tanta destruição, e esses jovens, ele determina no seu coração, ele tem uma atitude no seu coração, ninguém o forçou, ninguém o obrigou. Nós não vemos no texto Daniel sendo induzido ou Daniel sendo aconselhado, que também não seria um problema, mas a questão é aqui a decisão do coração de Daniel, de permanecer fiel ao Senhor.
É o que nós precisamos aprender quando nós estamos diante de oportunidades em ambientes que às vezes não vão estar condizentes com aquilo que é mais confortável para nós, que buscamos, que adoramos, que servimos e glorificamos ao Deus único. Nesse texto, o Senhor nos ensina que nós fomos chamados para ser luz nas trevas. E Deus não vai, queridos, permitir que você esteja em algum ambiente, sendo que você não estivesse já sendo preparado pelo Senhor, para que você entre nessas novas mudanças de Deus na sua vida. Nós vemos que tudo que, conforme o rei Nabucodonosor, ele cogitou para o chefe dos eunucos, para Aspenaz, o Senhor já havia liberado essa habilidade, essas capacitações que iriam fazer com que os 4 viessem se sobressair no meio dos povos que estavam a serviço no palácio do rei Nabucodonosor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel ele fez uma proposta a Aspenaz, mas Aspenaz ele temeu que pudesse acontecer de que Daniel estivesse equivocado, de repente errado, e que seria um risco entrar nessa suposta, ou um suposto, melhor dizendo, corrigindo o pedido de Daniel. Então ele fala: não, eu tenho medo que isso dê errado, que o semblante de vocês fiquem tristes e que chegue aos ouvidos do rei, não, e que iria colocar a cabeça dele, em risco, ou seja, a posição, o seu serviço iria estar em risco. Então Daniel, não conformado, vai até o despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta. Daniel pediu: peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. O que eu e você podemos aprender? Tem estratégias que Deus nos concede diante de pedidos, diante de pessoas que até querem ser gentil, querem nos proporcionar coisas melhores. Mas às vezes, querido, aqui nós estamos falando de uma comida, de comidas que eram consagradas. Nós estamos falando de uma cultura, de um povo que, tendo a crença nos seus deuses, nós aprendemos a dar graças, nós aprendemos a abençoar o alimento, e nas outras culturas também os alimentos são oferecidos, os alimentos também são consagrados. E Daniel, bem instruído, Daniel temente a Deus, ele teve estratégia de não usufruir, ainda que o rei pedisse. Então eu e você, nós não somos obrigados, queridos, nós não somos forçados, sabe? E eu digo forçados como imposição, quando nos é oferecido algo que não é da vontade de Deus. Quando pessoas querem fazer favor para mim, para você, ou sugerir algumas questões para mim e para você que não é da vontade de Deus. O Senhor, Ele pode nos conceder sabedoria e estratégia para que nós venhamos lidar com aquela situação e que o nome do Senhor seja glorificado. E foi o que Daniel fez. Daniel fez uma proposta, ele persistiu, e durante 10 dias
Aquele homem, ele viu que realmente o que Daniel pediu, realmente de fato aconteceu. E Daniel alcançou graça. Daniel alcançou o objetivo. Então nós aprendemos que nós podemos, quando é da vontade de Deus, alcançar alguns ambientes, algumas pessoas, mas com sabedoria, queridos. Às vezes nos falta sabedoria, nos falta direção, nos falta revelação. Daniel não é porque agora ele estava introduzido em outra cultura, em outra terra, em meio às pessoas que pensavam ali diferente dele, não fez com que ele agora se rendesse. Pelo fato de ter passado recentemente por uma terrível destruição, não fez com que Daniel pensasse que Deus não estava mais com ele, que Deus não estava mais com seu povo, coisas que acontecem no coração do homem quando algo sai do nosso controle. Muitos, pela fragilidade do coração, chega a pensar que porque as coisas deu errado, porque algo aconteceu de terrível no meio do caminho, em alguns processos, pensam que Deus não está mais com a pessoa, pensa que Deus abandonou. E nós vemos o coração de Daniel, um coração que mesmo estando diante agora de superar tudo aquilo que ele viu o povo passando, a sua nação passando, jovens tementes a Deus e disposto a continuar vivendo e buscando a vontade de Deus. Esse é um dos querer que o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos, que independente de onde estejamos, que independente com quem nós iremos conviver, que nós venhamos manter o nosso coração no Senhor. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: olha, eu agradeço a gentileza do rei de querer que a gente coma bem, que a gente beba bem, mas em outras palavras, Daniel estava dizendo: eu quero continuar seguindo a minha cultura, eu quero continuar sendo zeloso em buscar a Deus, eu quero continuar sendo zeloso em preservar a minha essência no Deus vivo, no Deus de Israel. Eu quero permanecer estando atento à vontade de Deus. Queridos, nós podemos sim, nós podemos ser introduzidos a ambientes que aos nossos olhos é impossível de estar. Capacitações conforme a vontade do Senhor, quando é da vontade de Deus que eu e você esteja em alguns ambientes, ainda que seja de trevas, Deus, Ele libera do seu favor, Ele capacita, Ele muda a história. Deus, Ele trabalha de uma forma surpreendente. A palavra do Senhor diz: a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E não é que Deus faz acepção de ninguém, porque na Bíblia diz que Deus não faz acepção de ninguém. Talvez algumas pessoas não entendam, mas por que a Daniel é diferente? Porque a Daniel é diferente, corrigindo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus vai nos unir a pessoas que vão ser como cabeça, pessoas que vão ser mais instruídos do que nós. E isso é maravilhoso, queridos, porque nós temos a oportunidade de aprender, nós temos a oportunidade de avançar. Nós não podemos ter um coração que tem disputa, um coração invejoso, um coração ciumento, porque
Deus tem um propósito, você é importante, o seu irmão é importante, a minha irmã é importante, todos nós temos um propósito e um chamado de Deus. Eu tenho uma porção que vai abençoar o meu irmão, você tem uma porção que vai abençoar a sua irmã. E a palavra do Senhor diz que a Daniel, o Senhor que também capacitou, Deus acrescentou a mais. Deus liberou sobre a vida dele entendimento em toda visão e sonhos. E através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram também abençoados e favorecidos. Então nós precisamos aprender com os Daniéis que o Senhor coloca no nosso coração. Quem sabe você é um Daniel? Quem sabe você é um Daniel que tem um coração que é mais instruído? Quem sabe você, mulher de Deus, é um Daniel que tem um coração mais cheio de sabedoria, cheio de entendimento, e você vai ser um pilar na vida dessas 3 pessoas, dessa porção de pessoas que Deus tem aproximado na sua vida. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos e tenhamos um coração como de Daniel, não importa o que esteja acontecendo, não importa os ambientes que o Senhor está nos inserindo para esse novo tempo, mas que nós venhamos preservar a essência, que nós venhamos preservar o Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser fiéis, seja no pouco, seja no muito. Quando estiver no pouco, ser fiel, e quando estiver no muito, quando estiver em palácios, quando estiver perto de pessoas importantes, também continuar guardando a essência do Espírito Santo, guardando a verdade, guardando o temor, guardando a santidade em Deus. Se tiver em lugares aonde estão com pessoas que são simples, continuemos guardando a santidade e a verdade, continuemos guardando o temor do Senhor no nosso coração, porque o ambiente não pode mudar o nosso coração, pessoas não podem mudar o nosso coração, mas o nosso coração no Senhor, a nossa vida em Cristo Jesus vai iluminar, a luz de Cristo vai mudar. Aonde eu e você colocar a planta dos nossos pés, a luz de Cristo vai abençoar a nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, a vida de pessoas, e que a luz de Cristo continue, o poder de Deus continue, a bondade do Senhor continue favorecendo a minha vida e a sua vida. Então não temas, essa porta que Deus abriu, essas oportunidades que o Senhor está concedendo, se Deus já deu a direção, continue firme, porque a capacitação já está liberada sobre a sua vida. Quando Deus determina um novo tempo, uma nova temporada profética na nossa vida, novos ambientes, novas pessoas, Deus já liberou também com a unção, a capacitação, onde Deus vai fazer você se sobressair para que venha cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Deus te abençoe, tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha em nome de Jesus.